Na continuação do estudo sobre o livro de Isaías, nós vamos estudar no programa de hoje como Deus usou o rei Ezequias para vencer os seus inimigos e o que estava implícito em toda essa história no contexto da batalha. É o programa Lições da Bíblia que começa agora. Olá, amigo da Novo Tempo, está no ar o programa Lições da Bíblia. Mais uma vez você é muito bem-vindo à nossa roda de conversa, estudando sempre um ponto bíblico, uma lição importante que precisamos tirar para moldarmos a nossa vida no assim diz o Senhor, naquilo que Deus espera da sua vida, da minha vida. E é esse o objetivo da Novo Tempo, ao levar ao ar programas que estudam a palavra de Deus com você, e o Lições da Bíblia tem essa premissa. Você já sabe que nós estamos estudando o livro de Isaías, eu tenho um manual aqui em minhas mãos, tenho mostrado a cada semana dessa primeira temporada de 2021, um estudo do livro de Isaías, um material escrito pelo autor norte-americano Roy Gaine, e tem sido excelente o nosso estudo, a mensagem de Isaías como um consolo para o povo de Deus. E já vimos tanta coisa boa juntos aqui com os nossos convidados, e hoje eu tenho certeza que nós teremos muito do que falar com aqueles amigos pastores, os amigos pastores que nos visitam. E tenho certeza já de antemão que vocês vão gostar muito. Prazer em receber o pastor Charles Siqueira. Tudo bem, pastor Charles? Tudo bom, pastor Lanza. Satisfação estar aqui com você também. Uma alegria recebê-lo aqui e dar as boas-vindas para você. A gente sempre morou perto aqui, né? Você sempre morou próximo da Novo Tempo e nunca dava certo a sua participação, mas eu recebi alguns convidados essa temporada aqui que iam mais do código aberto. Você era um, e não vinha aqui, né, Isaac, que é o nosso produtor, sabe disso. Mas eu fico muito feliz porque deu certo, vocês estão aqui com a gente. Bem-vindo, viu, pastor Charles? Obrigado pelo convite, satisfação poder participar aqui. Já participei algumas vezes do Código, mas eu tinha o desejo de participar do Lições da Bíblia. Que bom que deu certo, viu, pastor? Ah, glória a Deus, está certo. Bem-vindo, pastor. Valeu. Uma alegria para a gente. E também está com ele o pastor Cândido Gomes. Já já nós vamos falar sobre a carreira dos dois. Pastor Cândido também pastor aqui no estado de São Paulo, liderando jovens. Bem-vindo, pastor Cândido, uma alegria recebê-lo. Obrigado, pastor Lanza. Muito bom estar aqui com você. Minha família toda acompanha o Lições da Bíblia. E muito bom estar aqui com o pastor Charles também, um amigo de longa data. Você também é alguém que eu admiro, aprecio muito. Obrigado. Vai ser especial passarmos esse tempo estudando a palavra de Deus juntos. Obrigado, pastor Cândido. Eu estou diante de dois feras da área do Ministério Jovem, e o pastor Charles foi até há pouco tempo, né, dessa área de Ministério Jovem, agora está numa área administrativa. Já já a gente vai conversar sobre a carreira deles, sobre o que eles têm feito, os projetos, e tenho certeza que vocês vão gostar de saber um pouco sobre o ministério desses dois colegas aqui. Nós vamos começar já então o programa com uma oração. Pedir ao pastor Charles que ore para a gente, por favor. Vamos orar? Querido e bom Deus, a nossa gratidão pela oportunidade que nós temos de estudar a sua palavra. Agora pedimos mais uma vez a presença e iluminação do teu Santo Espírito sobre nós e sobre todos aqueles que estão nos acompanhando, nos assistindo em todos os lugares, para que à medida que estudarmos a Tua Palavra, o Teu Santo Espírito nos ajude a traduzi-la para a realidade de cada um de nós. Amém. E aplicá-la em nossa vida prática. Amém. Oramos por isso e o fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Tema dessa semana, a derrota dos assírios. Cabe na cabeça da gente, hein, pastor Cândido, que aquele exército poderoso, violento, poderia perder uma batalha para um povo quase que despreparado para a guerra, como era o povo de Deus na época lá? A palavra de Deus é cheia dessas histórias, né? Em que o improvável acontece.
Deus escolhe um povo, conduz esse povo por essa trajetória, enquanto se torna reino, e na interação do povo de Deus com outros povos, Deus usa maneiras extraordinárias para realizar o seu desígnio, principalmente para manter o povo de Israel, aquele povo de onde viria o Messias prometido. A lição fala sobre isso. Então, as maravilhas de Deus, eu acho que nos enchem de esperança hoje, de que o mesmo Deus que agiu no passado, fazendo coisas extraordinárias, Ele continua agindo em nossa vida. Então, essa lição, ela traz essa inspiração, pastor, de que Deus pode agir em nosso favor também. É verdade. Me faz lembrar, pastor Charles, a experiência dos espias lá, quando foram espiar a terra, e quando eles trouxeram um relatório lá de Jericó, que era uma terra que manava leite e mel e tal, eles disseram assim, olha, a gente era como gafanhotos aos olhos deles, né? É uma baita de uma autoestima para a guerra, né? É meio que histórica essa questão, né, do povo de Israel, né? Eles não eram muito realmente preparados belicamente, né? E esse sentimento parece que se repete aqui. Eles tinham aquela preocupação em ser derrotados pelos inimigos vizinhos, né? Eu penso nisso que o pastor Cândido falou, né? Parece-me até que Deus não permite que Israel se fortaleça tanto do ponto de vista bélico, para que Israel pudesse confiar que Deus era a razão da vitória deles, né? Uma vez que Israel se fortalecesse demais no método de guerra, Israel correria o risco de deixar Deus de lado, né? Então o poder não estava no método de Israel, o poder estava na fonte em quem eles confiavam, que era o Senhor Deus. E parece que isso vai percorrer todo o texto bíblico, né? Você mencionou aí o episódio dos espias, isso aparece aqui agora de novo em Isaías, e isso vai aparecer em vários episódios da narrativa bíblica. E fico pensando assim, né, na vida da gente hoje, né, os nossos amigos, telespectadores, né, que acompanham a gente, nós somos seres humanos normais, todo mundo é igual, né? Cada um vive numa cidade, numa realidade, mas diante de Deus somos todos iguais, né? E parece que a gente é meio parecido, né? Quando a gente começa a ter muito sucesso, né, na nossa vida pessoal, parece que a gente tem uma tendência de descolar um pouco de Deus, né, de atrair a glória para a gente. É um defeito de fabricação desse mundo de pecado, né? Acho que é nessa linha. E as histórias da Bíblia, pastor Lanza, elas não estão aqui por acaso, né? As histórias da Bíblia são mais do que histórias de pessoas do passado, elas são nossas histórias. Por isso que é importante, cada vez que a gente abre a palavra de Deus, como num estudo agora do profeta Isaías, que a gente se encontre nessa história. Porque todos nós somos um pouquinho desse Ezequias que se vê cercado por estratégias do inimigo, se vê diante de um adversário muito superior. Todos nós somos tentados a confiar na força do braço, nos recursos que adquirimos. A capacidade intelectual. Nas nossas capacidades. Né? Então, quando a gente mergulha agora nesse tema, nessa história antiga, a gente também vai ter a oportunidade de encontrar a nossa história aqui. Eu oro para que Deus ministre ao nosso coração e traga resposta, traga direcionamento para todos nós que estamos acompanhando. Verdade. Pastor Charles, Isaías capítulo 36, né? Está aqui no nosso manual de estudos. O que é que aconteceu, né? Aí no nosso material, na parte de domingo, se você tem o seu manual em mãos, eu te incentivo a entrar no site da Casa Publicadora Brasileira e saber como é que você faz para ter esse manual e adquiri-lo, para que faça mais sentido na sua vida também, tudo aquilo que a gente conversa. E o capítulo 36 de Isaías fala de algo que aconteceu com Judá, né? Lembrando que o povo de Deus estava dividido, né, entre Reino do Norte e do Sul, Judá ali mais ao sul. Como é que aconteceu com Judá? O contexto é de guerra, né? Como nós mencionamos aqui, o nosso guia de estudo, ele fala sobre uma tentativa que Ezequias fez de se fortalecer para enfrentar o exército da Síria. Eles perceberam que o exército da Síria estava fragilizado, os governos estavam fragilizados. Havia uma troca de governo. Havia uma troca, uma transição que estava acontecendo ali. E como eles perceberam essa possível fragilidade política, Ezequias tentou se crescer e ele foi lá e começou a elevar os muros, né, fazer torres, munir ali o seu poderio militar para que ele pudesse, então, não apenas resistir, mas quem sabe até contra-atacar, uma vez que o reinado da Síria estava dominando toda a região, né? Era mais ou menos esse o contexto. Exatamente. Bom, o pai dele tinha feito um acordo com o inimigo, né?
Acais tinha feito acordo com o inimigo. E ele estava herdando uma situação ali e tentou construir um muro de separação, mas ele era pequeno perto dos camaradas, né? Então, isso realmente, ele acabou provocando, acho que a ira dos inimigos, né? Talvez ele menosprezou, né? Quando o pastor Charles menciona essa transição política, ele confiou que isso trouxesse alguma instabilidade e agora ele poderia se independer, não pagar mais os tributos, não ser mais uma nação que estava sob o controle dos assírios, mas o Senaqueribe organizou a casa rapidinho e começou a cercar as cidades, conquistar cidades menores, e o capítulo 36 nos traz até o cerco de Jerusalém. Agora, quando esse inimigo, os assírios, tentam conquistar a sede do governo de Ezequias e cercam Jerusalém. Ali o texto de Isaías 36 fala que foram mais de 40 cidades, né? Que Senaqueribe foi cercando, ele percebeu o movimento ali de Ezequias, né? E ele tinha contingente, ele tinha milhares de soldados, ele tinha poderio de guerra, né? E parece-me que foram mais de 40 cidades que eles acabaram cercando e conquistando. Quando Acaz fez o convênio lá, né, de proteção, o que a gente entende do texto bíblico, nós já estudamos isso aqui em semanas anteriores, você que nos acompanha sabe, ele pagava um tributo em troca de proteção, né? Era a companhia de segurança dele, né? Você mora numa cidade aí, você paga lá uma companhia de segurança, bota uma plaquinha lá na varanda da sua casa, no portão, fala assim, essa casa aqui está protegida pela empresa tal. Né? Outro dia eu vi até uma vizinhança que tinha uma placa assim, protegido pelos vizinhos. Ah, boa. Mesmo que seja um combinado ali na vizinhança, mas para a gente entender o que acontecia. Essa aí só não ganhou daquela, protegida pelo papagaio bravo, né? Papagaio bravo aqui chama a polícia. Mas é isso, eu acho que ali eles fizeram esse convênio e eles tinham que pagar por isso. Eu te protejo, mas eu quero tanto, em ouro, em prata, sei lá o que, né? Como é que eles faziam esse pagamento. Agora, na visão de vocês, Ezequias conseguiria, de fato, diplomaticamente, sentar-se lá com Senaqueribe e desfazer esse acordo? Isso seria possível? Haveria um caminho diferente dele retomar esse poder sem ser pela resistência, pela guerra, ou um acordo feito, um convênio, era até a morte, o povo era escravo mesmo e acabou? Nessa visão do capítulo 36, como é que vocês olham a história assim? Ele não tinha saída? Ele teve que enfrentar militarmente? Era a única saída dele? Esnuquei vocês aqui, há um silêncio. Há um silêncio no estúdio. Eu ia deixar para ti. Deixa para você, deixa para mim e tal. Eu acho que você já estava com a resposta na ponta da língua aí, pastor. Não, eu acho assim, pastor Lanza, Charles e os amigos que nos acompanham, eu acredito que o Ezequias ele subestimou o inimigo. Eu acredito que os assírios não tinham na sua característica essa negociação, essa possibilidade de perder. Eles eram duros na guerra. Exatamente. Você vê que até o nosso guia de estudos traz aqui, numa parte posterior, que na abordagem de Rapsaque, que era o copeiro-chefe, o representante do reino que abordou Ezequias lá, abordou a nação, ele tenta argumentar, né? O autor até do nosso guia de estudos diz que eles não eram só fortes militarmente, mas eles eram fortes na propaganda, no discurso. Ele tentou dissuadir a nação e, por sua vez, também o próprio governante, o Ezequias, daquela disputa, né? Sim. Mas o que é demonstrado claramente é que eles não desistiriam de ter o domínio sobre aquele território, né? Por mais que Ezequias achasse que... Isso que me chamou a atenção. Eu acho que o que o pastor Cândido está falando aqui é que eles estavam dispostos a negociar desde que fosse conveniente para eles, né? Se for conveniente para a gente negocia, mas se não for conveniente para a gente, então bora para a guerra. Porque eles confiavam no poderio militar que eles tinham, né? Exatamente. E era uma nação muito superior, né? Exatamente. O poder bélico deles era incomparável. Incomparável. Então, mas foi exatamente isso que me chamou a atenção no texto, e era onde eu queria, sem a gente ter combinado, cair nesse ponto.
porque era uma nação dura na guerra, eles eram difíceis, perigosos, temidos, né? Muito mais do que duros, eles eram temidos, as pessoas tinham medo deles, né? Mas aí eles vêm, já nós no próximo bloco nós vamos destrinchar melhor aí essa visão de uma tentativa de anúncio falso de bondade, de misericórdia e tal, mas eles buscaram, eles perceberam Ezequias puxando a corda para um lado e falaram, vamos lá negociar, né? Não porque eles fossem bonzinhos, é porque eles confiavam, não, se vocês não quiserem, tudo bem. A gente dá a chance para vocês de se entregarem em paz, mas se entregarem. Não tem outra possibilidade. Exatamente. Ou se entrega, ou se entrega. Ou se entrega, essa era a negociação, né? Ou seja, não era uma negociação, né? Exatamente. Era uma imposição. Mas eu acho interessante, pastor, que o nosso guia de estudo, muito embora ele vai mostrar para a gente que Ezequias precisava confiar em Deus, de certa forma, Deus ele não rechaçou a iniciativa de Ezequias de se preparar para a guerra também, ou se preparar para o conflito, né? O guia de estudo coloca, isso eu achei muito interessante, trazendo para a gente a reflexão da necessidade de preparo do elemento humano, né? Por mais que exista a necessidade do povo de Deus, de nós como filhos de Deus, confiarmos em Deus para as nossas batalhas pessoais, mas isso não elimina a necessidade de nós também levantarmos os nossos muros. Ele mostrou uma liderança, né? Exatamente. Ele foi líder do povo. Ele Um falou, engajamento. eu sou líder desse povo aqui, não vão ser cativo o resto da vida. Você vê que o principal argumento, quando aquele representante dos assírios confronta a nação, o povo de Judá, ele diz assim, cuidado, porque o rei, a confiança do rei vai infectar vocês, vai contagiar vocês. Ele confia em Deus e está querendo fazer vocês confiarem também. Então, a confiança que Ezequias tinha no Senhor Deus era conhecida, e talvez fosse a principal arma que ele tinha, porque além de fortificar os muros, dar novas armas para o seu exército, ele também convocou o povo para motivá-los a confiar no Senhor Deus. Agora, mesmo essa confiança, é aquela coisa, a gente confia no Senhor, mas a gente também fecha a porta de casa à noite, né? Tem um pastor que eu gosto muito que ele fala, confiar é bom, conferir é melhor. Então, a gente confia, mas a gente também faz a nossa parte. Seria até um abuso de confiança se a gente orasse a Deus antes de dormir e deixasse a casa aberta. Eu preciso também, existe uma parcela que eu preciso caminhar, né? Eu não me refiro aqui ao campo da salvação, que daí Cristo fez tudo por nós, né? Eu preciso crer, confiar, mas é no sentido de que há coisas que eu preciso fazer sim, né? Eu preciso me manifestar diante de Deus, falar, olha, eu quero, eu desejo, eu preciso escolher isso, né? E aí entra nesse campo que você falou, muito bem colocado. A gente vai retomar exatamente desse ponto que nós paramos, dessa organização do país para frente, logo após o nosso intervalo no próximo bloco. Então não saia daí porque nós voltamos já já. Já logo no começo aqui do segundo bloco, a gente quer oferecer para você a oportunidade de estudar a Palavra de Deus com a Novo Tempo. Você sabe que aqui na Escola Bíblica da Novo Tempo são preparados diversos cursos bíblicos, tanto em papel, em revista, né, um estudo físico, quanto estudos bíblicos online. E aqui no programa Lições da Bíblia nós vamos oferecer para você hoje o curso Descobertas Bíblicas. Ele é totalmente online, você pode estudar enquanto estiver no ônibus, indo para o trabalho, no metrô, viajando, com o seu celular, com o tablet, com o computador, e isso facilita muito a sua vida, não é verdade? Entre no site biblia.com.br e ali no site você vai achar ali, bem na capa já tem os diferentes estudos bíblicos, clica no Descobertas Bíblicas, preenche o seu rápido cadastro e você terá acesso a esse estudo bem organizado, bem didático da Palavra de Deus. Estudar a Bíblia é bom, nos prepara para vivermos uma vida feliz com Jesus e também nos dá a visão do futuro, do que Deus quer para cada um de nós, tá bom? Está aí a oportunidade de você estudar a Bíblia com o Novo Tempo, faça isso agora, tenho certeza que você vai gostar. Também aproveito aqui para divulgar o site da Casa Publicadora Brasileira, que é a parceira aqui do programa,
é a editora dos Adventistas do Sétimo Dia e quem edita todo o nosso material gráfico. E esse manual que nós usamos, que é a lição da Escola Sabatina, impresso pela Casa Publicadora, ele nos é muito útil para estudarmos a Bíblia tematicamente, como fazemos a cada temporada. O livro que é um apoio a esse manual de estudos é o livro escrito pelo próprio autor, Roy Gaine, o livro de Isaías, Juízo e Redenção para o Povo de Deus. Esse livro você encontra no site da Casa Publicadora. Eu vi que o pastor Cândido está com ele aí, né, pastor? Sim, sim. Legal, é muito bom. Muito bom. E ele dá um subsídio bastante interessante, adicional ao manual de estudos, que vale a pena para você, além dos comentários da autora norte-americana Ellen White, que cremos que, inspirada por Deus, ela também escreveu muito sobre o tema de Isaías. Você tem aqui uma série de textos que ela escreveu sobre o assunto que vão te ajudar bastante. Eu recebo o pastor Charles Siqueira e Cândido Gomes, pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui no estado de São Paulo, e eu aproveito para conversar um pouquinho com o pastor Charles. O pastor Charles, ele tem uma carreira não muito longa, mas também não é um iniciante, é bem jovem, mas com bastante experiência, já trabalhou como capelão, como pastor de igreja de colégio, também ministério jovem do escritório da Igreja Adventista, conhecido como Associação Paulista do Vale, e nessa carreira rápida, ascendente, vamos dizer assim, ele está trabalhando na área administrativa como o secretário-geral, um secretário executivo do escritório da Igreja Adventista para o Vale do Paraíba, dentre outras funções que ele faz. Tem sido um desafio, pastor, para você, essa sua carreira, lidar com jovens, com a administração agora? Tem sido bastante, viu, pastor? Eu acho que o senhor está conhecendo bem a nossa trajetória, né, Rapaz, pastor? eu conheço a sua, não conheço muito a do Cândido. Agora a dele eu vou ter que pedir para ele. Tem acesso ao sistema aí, viu? Porque, olha, a gente teve essas inteligência passagens artificial. mesmo, inteligência artificial. A gente teve essas passagens mesmo, escola, igreja, uma igreja de campus, né? E mais recentemente trabalhei no Ministério Jovem, né, durante 2 anos aí. No primeiro ano na pasta integrada, quando tinha Aventureiros e Bravadores, depois dividimos a pasta e fiquei com Jovens, Música e Comunicação. E mais recentemente assumi a função de secretário executivo e também líder de comunicação e liberdade religiosa da Associação Paulista do Vale. Para mim, o maior desafio é você sair de uma área de mobilização da igreja, né, que é o Ministério Jovem. O Cândido e eu trabalhamos até um período juntos ali, né, ele na Associação Paulista Sudeste, eu aqui no Vale, e você entrar numa área mais administrativa, mais técnica, que lida com mais informações, números, estatísticas. Então, essa mudança de universo, eu acho que ela foi o desafio maior que a gente ainda está vivendo, inclusive, né? Verdade, verdade. Estamos em 2021, alguma coisa que esteja acontecendo aqui nessa região do Vale do Paraíba que você queira dar um destaque? Pastor, nós vivemos um ano de 2020 bastante desafiador. Acho que isso em todas as instâncias da sociedade, né? Tivemos aí a pandemia que nos obrigou aí a reinventar a nossa igreja no formato digital. E eu acho que o que a gente poderia dar destaque é o legado daquilo que a gente carrega de 2020, né? Aqui na Paulista do Vale nós temos hoje 270 congregações aproximadamente. E em 2020, todas elas se transformaram em pontos de transmissão dos nossos cultos, né? Então, nós nos preparamos, nos estruturamos para que seja no modo presencial, com uma igreja que está autorizada, né, frequentar ali os nossos ambientes, ou seja, no modo digital, nós possamos continuar aí atendendo os nossos irmãos e trabalhando para que o evangelho continue sendo pregado. Sim, excelente, é isso mesmo. Legal, um abraço aqui a todos os amigos desta região do Vale do Paraíba, representado aqui pelo pastor Charles Siqueira. Próximo bloco, conversa um pouquinho com o pastor Cândido aí, tá bom? Gente, estamos estudando aqui o capítulo 36 de Isaías, dentre outros capítulos também, que fazem parte desse escopo temático dessa semana, que nos leva a entender como Deus esteve ao lado de Ezequias num momento dificílimo da sua liderança ali, do povo de Deus, e como rei, e como Deus o ajudou a derrotar os assírios. Paramos aqui na parte em que ele estruturou o país. Ele foi líder, né? Aqui já tem uma mensagem legal para a gente.
né? Não dá para você perder tempo. Organize, faça a coisa acontecer. E ele parece que trabalhou, né, com aquedutos mais protegidos para garantir a água, né, e a comida para o povo dele num cerco. Ele não cruzou os braços e esperou a crise chegar. Acho que esse é um legado que ele deixa. Eu acho que ele sabia que não ia dar conta do exército sozinho, mas ele tentou, ele fez a parte dele, que o Charles falou, né? Ele correu atrás, né? Você acredita que, às vezes, nós, como cristãos, caímos naquele erro assim, fala assim, bom, se Deus quiser, Ele faz isso na minha vida, se Ele não quiser, Ele não faz. Isso é uma verdade, Mas, muitas vezes, Deus também quer que você dê o primeiro passo, que você pise na água, como fez Moisés lá, né? Pisa na água, e o mar vai se abrir, tem que ter fé também, tem que se organizar. Você acredita que falta um pouco mais disso, dessa proatividade dos filhos de Deus? Dá a impressão que a gente está meio num sofá, assim, contemplando a vida passar, e não são todos que se movimentam, mobilizam? Como é que você vê? Eu acredito que a gente se tornou um pouco refém de uma máxima cristã, né? Que a gente deve esperar em Deus. Então, que é verdade, mas também é verdade, tem a interpretação. Né? Exatamente, mas é uma verdade que, se não for corretamente interpretada, pode nos estacionar numa vivência de apatia, de terceirizar responsabilidades, de frustração espiritual, porque quando a gente coloca sobre outras pessoas ou sobre Deus responsabilidades que são nossas, a gente se frustra inevitavelmente. Esperar em Deus não significa não agir, não significa cruzar os braços, não significa não fazer nada. Esperar em Deus é confiar que a parte dele, Ele vai fazer, mas é também buscar dele discernimento, sabedoria, para que o que estiver ao nosso alcance, a gente faça. Deus, Ele não intervém em esferas que são de nossa competência. Deus não atropela individualidades, Deus não atropela processos, Deus respeita os processos e a nossa escolha, nosso livre-arbítrio. Então, esperar em Deus é confiar que, com certeza, Ele está fazendo a parte dele e Ele está disposto a nos ajudar, nos dar clareza, discernimento espiritual para o que estiver ao nosso alcance, a gente faça. Exato. E Ezequias fez o que ele podia, Aí depois, coloca nas mãos de Deus. Sim, exatamente. Pastor Charles, o pastor Cândido comentou no bloco anterior a respeito dessa questão de que quando eles perceberam o movimento de Ezequias, lá os assírios perceberam que Ezequias ia resistir a um tratado antigo, a um contrato, né? E eles, mais do que depressa, mandaram um mensageiro. Como é que foi isso? Esse mensageiro, ele foi ameaçar, ele foi dialogar, a gente comentou levemente sobre isso. Acho que esse é o momento da gente entender melhor como foi essa chegada do mensageiro. Esse mensageiro, pastor, ele tentou dissuadir Ezequias e o povo de Israel, né, o povo de Judá, da ideia de que eles estavam preparados para uma guerra ou para um conflito direto. E ele tentou aquela negociação, só que era uma negociação forçada, né? E baseada em alguns argumentos que eram, inclusive, razoáveis, né? Até o guia de estudo traz aqui alguns dos argumentos que esse mensageiro trouxe, né? Primeiro, de que Judá não podia confiar no auxílio egípcio, pois o Egito era fraco e indigno de confiança. O segundo argumento, Judá não podia depender do Senhor, porque Ezequias o tinha ofendido ao remover os seus lugares altos e seus altares, mandando o povo adorar no altar de Jerusalém. Ou seja, eu imagino que esse mensageiro ele começou a tentar instalar um clima de medo entre o povo de Judá, né? Para que o povo de Judá começasse a desconfiar de si mesmo e do próprio Deus, de maneira que eles então se entregassem sem um conflito direto. E ele ainda acusa no final aqui do texto que eles não tinham nem soldados para resistir. Ele falou, se enxergam, né? Olha o tanto que a gente é aqui, olha o tanto que vocês são. Devia ser um númerozinho, né? Pequeno. Então, aí, naquele momento, então,
Ezequias se rendeu, o povo de Israel se rendeu. Como é que foi essa experiência? A orientação que o rei Ezequias deu aos seus representantes, aos comandantes ali, é que não reagissem. O povo ficou em silêncio. Até tem uma coisa interessante dessa história, na comunicação, os representantes do povo de Judá pediram que esses adversários não falassem a língua que o povo entendia. Vamos negociar só entre nós aqui, vamos de comandante para comandante. E o Rapsaquel, o representante dos assírios, falou, não, é para todo mundo o recado. Ó, escuta aí quem está na muralha, quem está aí ao redor, vocês estão cientes que a gente vai invadir. Se quiser confiar no Egito, não vai dar certo. Se for para confiar no Senhor, não vai dar certo. Então, é melhor vocês fecharem com a gente. Então, o povo de Judá não reagiu. Eles se recolheram e aí vem o momento em que o rei vai buscar conselho, que é a fonte do conselho principal para todos nós. Seria buscar conselho de Deus através de Isaías, né? Uhum. Interessante esse ponto, pastor Charles, porque eles estavam abalados, mas Deus não havia abandonado ainda o povo, né? Deus não tinha abandonado o seu povo. E quando ele busca ali Isaías, ele faz uma sinalização para com Deus que o pai dele não tinha feito. Né? Porque Deus falou, me pede o que você quiser. Que sinal você quer que eu estou com você? Né? E parece que Ezequias, ele sinalizou. É um contraste, Deus, né? Ele fez um contraste aqui, né? Um contraste da experiência de Ezequias com a experiência do pai dele. Uhum. É interessante que ele buscou o profeta Isaías, né, que aparece aqui nesse capítulo, e ele pede um sinal de Deus, e a Bíblia diz que Deus dá para ele um sinal, permitindo então que Senaqueribe ouvisse um rumor, desistindo assim do ataque que ele faria a Judá. Provando para Ezequias e para todo o povo de Judá de que a conversa do mensageiro da Síria não passava de conversa mesmo, né? Porque se o mensageiro da Síria ele tinha falado de que Deus não estava do lado deles e de que eles não poderiam confiar em Deus, na verdade, quem poderia dar essa resposta não era um mensageiro de uma nação pagã. Só quem poderia falar isso era o próprio Deus. Exato. E Ezequias foi consultar o próprio Deus. Às vezes, né, pensando nos nossos, em quem está assistindo, acompanhando, às vezes a gente ouve tantas coisas sobre Deus, né? Sobre, Deus pensa de você isso, quando você faz isso, Deus age daquela outra forma. Existem tantos boatos acerca de Deus, de como Deus nos trata dependendo das circunstâncias, e às vezes a gente confia mais no que outras pessoas estão dizendo sobre Deus, e a gente se esquece de buscar o próprio Deus. Conversar com Ele. De conversar com o próprio Deus. É isso que o senhor pensa de mim mesmo? Consultar a palavra de Deus, exatamente. E eu acho que é isso que está acontecendo nessa experiência de Ezequias. Em vez de confiar naquilo que o outro estava dizendo acerca de Deus, ele foi procurar e consultar o próprio Deus. E tem um detalhe também, pastor Charles, pastor Lanza, o próprio mensageiro assírio fala assim, Deus que está me mandando aqui, Deus que está me mandando, mas o problema é que ele iguala o Deus de Judá aos deuses das outras nações. Então ele diz, os deuses lá das outras nações que a gente invadiu não puderam resistir. O Deus de vocês também não vai dar conta da gente. E ele que mandou a gente aqui. Então, eu achei extraordinário o que você falou, porque muita gente às vezes está dentro de um problema, com uma doença, enfrentando uma dificuldade, e às vezes aparecem pessoas que falam assim, isso é porque você fez alguma coisa contra Deus. Pretendendo falar em nome de Deus. Exatamente. Pretendendo falar em Deus nome está de Deus. zangado com você, isso é castigo e tal, e a gente às vezes se aprisiona, essas vozes sequestram a nossa confiança em Deus, mas como o pastor Charles mencionou, a gente tem que buscar resposta diretamente no Senhor. A resposta de Deus foi curta, né? Para Isaías e para Ezequias ali. E eu acho extraordinária. Foi mensagem de apoio, né? Sim, porque Deus, se fosse resumir aqui a mensagem, o pastor Charles deu algum detalhe, mas o centro da mensagem dele é não temas. E aí a gente vê aquele comentário, né? O pastor Amin escreveu em algum lugar que alguém se deu o trabalho de consultar na Bíblia quantas vezes essa expressão se encontra. Não temas. Não temas. 366 vezes. Nossa. Uma para cada dia do ano e até para ano bissexto. Todos os dias. Deus tem essa mesma mensagem que teve para Ezequias, ele tem para nós. Não temas.
Isso aqui é mais do que, não fica com medo. Não, Deus nos entende, Ele entende nossas emoções e tal, mas Ele está dizendo mais do que que a gente não deve ter alguma reação, Ele está dizendo assim, ó, eu estou no controle, eu estou no controle, nunca sou pego de surpresa, isso, nada está fora da minha autoridade. Quando aqui o nosso manual fala assim, do rumor que Senaqueribe ouviu, de que eles não se entregariam, será que foi esse o rumor? Falou, aí ó, parece que Deus falou para eles não terem medo e irem para cima, é isso? Será que foi isso que fez ele ficar... Ele falou, se foi Deus que falou, ele já sabia das histórias antigas, né? Dos grandes feitos de Deus, né? Aqui o manual, enfim, a Bíblia traz que eles foram atacados em uma outra região, né? Claro que eles podem ter feito talvez essa ligação, né? Poxa, Deus está agindo. Mas eu acho engraçado que ele, a gente está indo ali resolver um negócio, mas a gente volta, viu? Não deixa o Deus... Tá dado o recado, hein? E Deus realmente fez a grande obra, né? E não permitiu que Jerusalém fosse invadida. Eles ficaram cercados e eles acabaram meio que retirando, né? Um pouco ali do seu exército e tal. Porém, houve morte, né? Nós tivemos ali muitas mortes dos inimigos de Deus, e essas mortes foram num número expressivo, e a gente vai estudar isso já no próximo bloco, no terceiro e último bloco do programa dessa semana. Voltamos em instantes. De volta com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia. Obrigado pela sua audiência. Você sempre está aí acompanhando o estudo da palavra com os nossos convidados. Hoje, recebendo os pastores Charles Siqueira e Cândido Gomes. E, pastor Cândido, conversar um pouquinho sobre a sua carreira também. Eu não vou saber, a minha inteligência artificial não funcionou aqui para o teu caso. Eu sei que você passou por Brasília e algumas... Como é que tem sido? Faz quanto tempo que você está no Ministério Pastoral? Estou há 11 anos. 11 anos. 11 anos no Ministério. Como é que, um resumo assim? Me formei junto com o pastor Charles, mas ele continuou mais um período lá para uma pós-graduação. Eu comecei o meu ministério em 2010, na Igreja Central de Brasília, como pastor associado. Trabalhei por 3 anos ali, em seguida recebi um distrito pastoral. Então, cuidei de igrejas ali em Águas Claras, também no Distrito Federal. Sim. Depois de mais 3 anos, fui pastor distrital em Cidade Ocidental, que é um distrito também na associação, o escritório da Igreja Adventista, para o Planalto Central, Distrito Sim. Federal e em torno. Até um abraço aí aos irmãos que estão nos acompanhando certamente, Central de Brasília, Águas Claras, Cidade Ocidental. E depois disso, no começo do ano passado, eu fui chamado para a Associação Paulista Sudeste, que tem a sede do seu escritório em São Bernardo do Campo. No começo do outro ano, né? Acho que é 2019? 19, né? Exatamente, começo de 2019, exatamente. E aí, eu vim para trabalhar na área de evangelismo, de missão da igreja. Mas algumas semanas depois eu fui nomeado líder dos jovens da Associação Paulista Sudeste. Legal. E ano passado, assim, 2020, eu recebi a tarefa de cuidar também dos movimentos de desbravadores, de aventureiros, além da música que eu cuidava. E quero mandar um abraço também para o pessoal aqui da Paulista Sudeste, os jovens, os desbravadores, os aventureiros, os músicos, toda a nossa membresia das 18 cidades que compõem o nosso campo. Um grande abraço para vocês. A sede do nosso escritório fica ali em São Bernardo do Campo, Isso, né? São Bernardo do Campo. Ali, para que as pessoas saibam onde está localizado ali. E algum projeto? Estamos aí no começo de um ano, alguma coisa que esteja acontecendo? Esse começo do ano, sempre a gente tem muitas atividades, né? A gente está ainda num contexto diferente, adaptações em várias experiências da igreja, mas agora tem os movimentos do Ministério Jovem, os retiros, as atividades que a gente tem de treinamento dos nossos líderes no começo do ano. Então, daqui a pouquinho a gente já vai ter os nossos treinamentos, nossa movimentação. Exato. E é sempre, o primeiro semestre é sempre bem carregado de capacitações, de encontros e tal. E aí a gente vai tocando a nossa agenda em 2020. Isso aí, legal. Obrigado, pastor Cândido, pela sua presença e que Deus abençoe o seu ministério também. Obrigado. Uma alegria para a gente receber 2 jovens pastores e que Deus tenha estado à frente e abençoado a vida deles aqui, né? Bom, gente, para a gente fechar aqui o tema
do nosso manual de estudos para essa semana, né, que nós estamos aqui no Lições da Bíblia, a derrota dos assírios. Já vimos que Ezequias resistiu, ele consultou a Deus, ele não fez o que seu pai fez, ele buscou a Deus, a importância de se buscar a Deus e ouvir a voz de Deus através do profeta. E aí vem o restante da história. Como é que é o restante da história, pastor Charles? Como é que foi aí? Os soldados se confraternizaram de Israel. Bandeira branca. Bandeira branca, se entregaram. Como é que foi o restante dessa história aí? Alguém morreu, alguém viveu? Na realidade, pastor, não foi bem assim, né? A história mostra que, infelizmente, foi guerra mesmo, né? Houve guerra, houve sangue, houve choro, mas também houve vitória, né? Porque Deus se manifestou para Ezequias, para o povo de Judá. O guia de estudo até traz a informação, né, de que o número de mortos foram 185 mil, que foram... Soldados assírios, né? Soldados assírios, exatamente. Gente, hein? Já pensou? Tem muitas cidades que não tem isso. Exatamente. De habitantes. Foi muita gente, muita gente. E Deus deu um sinal, né, para Ezequias, a gente mencionou isso no bloco anterior, né, que Ezequias havia pedido esse sinal, e essa história até é uma história bem emblemática da Bíblia, né, de que quando Ezequias pede esse sinal, o sol recua ali em 10 graus, o que dá uma diferença de 40 minutos no dia, né? E essa diferença, né, esse recuo, depois o guia vai fazer uma associação com o fato de que essa informação pode ter chegado até os babilônios, né? Talvez os babilônios ali, por alguma investigação que eles faziam, por alguma ciência que eles eram muito ligados à astronomia, né? Astronomia, exatamente. Talvez isso tenha chamado a atenção deles, e no capítulo 39, né, de Isaías, os babilônios vão fazer uma visita lá para Ezequias para tentar entender o que estava acontecendo ali, e acontece. Então, toda a oportunidade que Ezequias tem de testemunhar para eles, não acontece bem assim, mas Ezequias tem a oportunidade, né? E eu achei interessante que o guia de estudo faz até associação com a estrela de Belém, da mesma forma, né, que esse fenômeno natural / sobrenatural acontece, e isso dá um indício, né, uma evidência da ação de Deus, isso no episódio de Ezequias, isso se repete no Novo Testamento agora através da estrela, né? E a associação que eles fizeram, né? Falou, isso é obra do Deus de Israel. Exatamente. É sobrenatural e é do vai Deus mudar de o Israel. sol lá em cima? Era um reconhecimento de que os deuses deles não eram capazes disso. Não eram capazes disso. E eles que buscavam alianças para fazer frente ao poderio que os assírios ainda tinham, eles foram atrás de uma nação que tinha um Deus capaz de fazer os astros, né, se comportarem de maneira diferente. Então vamos lá ver, porque o Deus que luta por esta nação é um Deus muito forte. É bom a gente ter parceria com esta nação. Deu uma virada na história aí, né? Deu uma virada. Deu uma virada. O povo que era meio acuado ali, de repente sai por cima e começa a ser reconhecido, não como hábeis de guerra, mas por terem um Deus que guerreava por eles, né? É isso que a gente tem que parar para pensar quando a gente enfrenta as nossas batalhas, né? É Deus quem está à frente, né, das nossas batalhas. A gente não pode perder isso de vista. Pois não, Charles? E pastor, e a oportunidade de testemunho que Deus dá, né? No momento das batalhas, no momento das dificuldades, quando nós confiamos em Deus, quando nós o buscamos de coração, essas vitórias, na verdade, não são para nos dar visibilidade, mas são para glorificar e exaltar o nome de Deus. Isso que acontece na história de Ezequias, Isaías, enfim, todo esse contexto, ele vai se repetir ao longo da história. Em Daniel nós vemos isso na Babilônia, né, no cativeiro babilônico, experiências muito parecidas, né? A história de Israel é cíclica, a nossa história é cíclica, e a gente percebe que lá na Babilônia os 3 amigos de Daniel também têm a sua fé provada, testada, passam por uma porção de situações difíceis, e no final das contas o nome que é exaltado não é o nome de Daniel, né? É o nome do próprio Deus. Nabucodonosor exalta o nome de Deus. Aqui os babilônios estão querendo conhecer esse Deus, que é um Deus diferente dos deuses que eles conhecem. Então você percebe que as nossas batalhas, elas são oportunidades, não apenas de nós nos livrarmos, mas de nós testemunharmos do Deus em quem confiamos. Poxa, legal. Acho que é um raciocínio muito importante esse, né? Eu tenho um texto que a escritora norte-americana Ellen White escreveu, e ela diz assim que seria muito importante que os pais ensinassem para os filhos
raciocinarem da causa para o efeito. Isso é pensar da causa para o efeito. Se eu me aproximo de Deus, eu tenho uma consequência. Se eu não me aproximo, Ele respeita a minha decisão, mas também não vai me livrar das consequências que eu estou escolhendo ali para a minha vida, né? Então, isso é muito importante, a gente poder ter essa visão, né, de que Deus está à frente de tudo na nossa vida, na sua vida. Não se desespere com os problemas que você está passando, que o mesmo Deus lá de Ezequias, lutando com o Senaqueribe, é o teu Deus hoje. Confie nele, ele é poderoso na guerra. Ele é um grande Deus poderoso na guerra. Agora, o último ponto é aquilo que o nosso manual traz como o Isaías 38 e 39, na doença e na riqueza. Como é que você pode resumir esse tema para a gente aqui, Pastor Cândido, na doença e na riqueza? Uau! Esse texto, ele traz, em resumo, os momentos da vida em que a gente atravessa. Ora, nós somos encontrados pelos problemas, pelas dificuldades, e aí nós temos que responder uma pergunta, né? Acho que a lição toda ela vai conversando sobre isso. Em quem nós confiamos quando a gente tem uma dificuldade, né? E aqui a gente percebe a sensibilidade de Deus de resolver não só os problemas de uma nação inteira, mas Ele também volta o seu olhar, estende a sua mão para resolver o problema de uma pessoa. Era um rei, mas era um ser humano. Era um ser humano. O Deus que resolve problemas grandes, nacionais, de uma igreja, de uma cidade, é o Deus que olha também com atenção para os problemas de uma pessoa, de uma casa, de um coração. Então, para Deus não tem problemas nem tão grandes que Ele não possa resolver, mas também não existem problemas tão pequenos com os quais Ele não se envolva. Deus olha para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Agora, a gente também vê aqui esse desenho que o pastor Charles mencionou, pastor Lanza, a oportunidade que Ezequias tem. Agora já com a sua saúde recuperada, ele tem agora o seu reino estabelecido, recebe esta visita e na oportunidade que ele tem de falar de milagres, de libertação, quem foi que me cura, curou, do dono de todas as riquezas, do Criador. Quando ele ora ao Senhor e ele abre o coração, ele fala: Senhor, você vai permitir que essa nação nos derrote? O Senhor é o Criador, o Senhor é o soberano. Uma vitória agora mostra para todo mundo que o Senhor está no controle do universo. Ele foi tão rápido em argumentar com Deus e colocar nos ouvidos de Deus as coisas que são verdade, né? As características, os atributos divinos. Mas agora, quando visitado por aqueles estrangeiros, ele silencia sobre os atributos que Deus tem. Ele mostra a sua riqueza, o seu poder. Ele mostra. Agora, assim, a Bíblia diz que ele foi atingido por uma chaga maligna, né? A gente não sabe o que era. A ciência não era tão desenvolvida naquele período. Sim. Você não sabe se era uma doença difícil, como um câncer, alguma coisa assim. Mas o que a gente percebe, Charles, é que não havia tratamento, né? Porque ele buscou em Deus o clamor, né? Sim. Ele clamou. Ele foi curado, certo? Certo. Mas não glorificou a Deus quando precisava. Isso pode ser considerado uma bênção, essa cura dele? Ou foi, não vou dizer a palavra maldição, mas vou usar, vai. Uma bênção, uma maldição. Como é que a gente vai interpretar aqui esse momento de restabelecimento, né? Já que ele recebeu a cura, mas não glorificou quem lhe deu a vitória e a cura? Como é que você vê essa questão? Pastor, eu acho que o ponto de ponderação aqui não está em tanto naquilo que ele recebe, mas na maneira como ele reage, né? As dádivas que Deus nos concede, elas são dádivas na medida que nós reconhecemos Deus como doador. Uma vez que a gente se apropria daquilo que Deus nos oferece e nós começamos a raciocinar que aquilo que Deus está nos entregando foi fabricado com as nossas próprias mãos, nós podemos manipulá-lo aquilo da forma como nós bem entendemos, aí sim eu acredito que a bênção começa a se transformar numa maldição na nossa vida.
Então, Deus está desejoso de derramar sobre nós inúmeras dádivas, inúmeras bênçãos. A gente pode pensar que o trabalho que a gente tem, a família que a gente tem, os recursos financeiros que Deus coloca para a gente pagar as nossas contas, para a gente poder sobreviver, estudos, oportunidades de viagem, tudo isso pode ser uma bênção, uma dádiva na nossa vida. Exato. Eu acho que isso vai depender muito da maneira como nós vamos administrar isso, maneira como nós vamos lidar com isso, que lugar isso vai ocupar no nosso coração. Então, acho que essas reflexões, elas devem pautar essa questão, né? O nosso discernimento. Isso daqui é uma dádiva, isso daqui é uma bênção, isso daqui é uma maldição na minha vida. Isso depende muito da maneira como eu vou lidar com isso. E uma coisa que observo, pastor, é assim, esses 2 capítulos mostram 2 retratos do mesmo Ezequias. É aquele que, quando recebe o anúncio da enfermidade que é para a morte, o texto diz que ele se vira para a parede e ele clama ao Senhor, com toda a fé, com todo o coração. E aí ele recebe a notícia da cura, é o sinal, é aí que vem o momento do sol e tal, etc. Mas na cena seguinte, a gente vê esse Ezequias que parece que se esquece do Senhor da bênção. Então, aqui mostra quem somos nós, seres humanos. A gente acerta um dia, a gente erra no outro, a nossa vida parece que vai nesses altos e baixos, mas eu acho que o principal é a gente não esquecer que Deus está conosco e se a gente tem vida, a gente tem novas oportunidades. Exatamente. Né? Gente, muito obrigado, viu? Na semana que vem eles retornam, nós vamos continuar esse gostoso papo aqui sobre esse livro maravilhoso e a gente espera ter mais um encontro bem legal com você, que a gente possa crescer na vontade de Deus. Um abraço e até a semana que vem.